A paz de Cristo e a alegria de Maria. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Goscimente. Está entrando no ar mais uma direção espiritual com São Francisco de Sales. Estamos juntos aqui e abraço a você que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariana Goscimente. Você também que está conosco através da web rádio Jesus Misericordioso, pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Um abraço especial a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, 102.1, a Rádio do Bem. Hoje nós vamos continuar ouvindo São Francisco de Sales nos falar através da leitura do livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, e ele vai continuar nos ensinando a importância desta vida unida a Deus, dedicada a Deus, na amizade com Deus. E hoje, de um modo muito interessante, ele vai nos dizer que para isso acontecer, a gente precisa realmente romper com a amizade com o mundo. Não tem como você ser amigo de alguém e ao mesmo tempo ter uma amizade com uma pessoa completamente contrária com relação aos valores, às intenções. Isso gera uma divisão no nosso coração e na prática não dá certo. Com Deus também é assim. A gente não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo, amigo do pecado. Precisamos romper com isso. E quando a gente tem uma amizade muito forte com aquilo que não presta, com aquilo que é errado, a gente chama isso de pecado. Então vamos falar sobre isso hoje, destacando o rompimento necessário com o pecado grave, com o pecado mortal. Então vamos pedir a luz do Espírito Santo para vivermos bem este nosso encontro de hoje e já motivo você a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, colocando aí nos seus grupos de WhatsApp, copie o link, envie aí também pelos seus contatos privados e chame outras pessoas para este momento de reflexão. Você que está ouvindo pela rádio também, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém e vamos juntos. Convido você agora a entrarmos em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Convido você a tomar nas suas mãos o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Se você ainda não tem este livro, procure adquirir o quanto antes nas boas livrarias católicas. Você pode tentar adquirir também pela internet. É muito fácil. Filoteia significa esta alma amiga de Deus, íntima de Deus, que quer crescer na relação amorosa com Deus. Introdução à vida devota, essa vida dedicada, unida ao nosso Deus. Hoje nós vamos para o capítulo 6, nós estamos na primeira parte do livro. O livro é dividido em algumas partes, a gente já explicou isso lá atrás, e nós estamos nessa primeira parte, onde São Francisco de Sales vai nos animando, nos motivando a esta vida na proximidade com o nosso Deus. E não dá para ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do pecado, menos ainda de um pecado grave. Por isso, muito importante, indispensável a purificação do nosso coração. Vamos ouvir então a sabedoria, o ensinamento doce e profundo de São Francisco de Sales. Antes de tudo, é necessário que a alma se purifique dos pecados mortais. Preste atenção. Libertar-se do pecado deve ser o primeiro cuidado de quem quer purificar o coração. O meio de fazê-lo se depara no sacramento da penitência. Quer ser amigo de Deus? Quer ser amiga de Deus? Decida-se a romper com o pecado
arrepender-se de todo o erro, quanto mais grave ele for, e buscar a confissão. Faz tempo que você não se confessa? Pensa nisso. Hoje, neste nosso encontro de hoje, está em destaque este grande presente que o próprio Jesus nos deu ali no domingo da ressurreição, quando instituiu esse sacramento, dizendo para os primeiros padres: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Vamos ouvir então. Escuta com muita atenção. Procura o confessor mais digno que possas achar. Toma um desses livrinhos próprios para ajudar a consciência no exame que se deve efetuar sobre a vida passada, como os de Granada, Bruno, Arias, Auger. Lê-os com atenção, notando ponto por ponto tudo em que ofendeste a Deus, desde o uso da razão e, se não confias em tua memória, assenta por escrito o que anotaste. Olha que dica interessante, muito prática, preste atenção. São Francisco de Sales está nos orientando a fazer a confissão, muito bem, mas para que eu e você, para que nós confessemos os nossos pecados, a gente tem que refletir quais são eles. Você concorda comigo? Como é que você vai chegar para um padre? Ele diz: procura um bom confessor, né? Um padre que você sinta que possa abrir realmente o seu coração e receber dele, em nome de Deus, o perdão e as orientações necessárias, mas antes faça um bom exame de consciência. E aqui, meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela internet, você também que está ouvindo pela Rádio Cultura ou pela Web Rádio Jesus Misericordioso, a gente há de convir que atualmente o pecado ele está assim muito relativizado, né? Se a gente for parar para pensar, muita gente diz assim: eu não sei mais nem o que é pecado, ou então até já diz: eu não sei o que é que eu vou confessar, porque eu nem sei quais são os meus pecados. Isso acontece. A nossa consciência ela vai adormecendo, ela vai sendo anestesiada, e quanto menos a gente tem uma boa formação espiritual, mais insensível a gente fica, mais ignorante, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, mais ignorante no sentido de ignorar, de não saber o que é certo, o que é errado, o que é que a gente está fazendo realmente de pecado. Por isso aqui uma dica preciosa São Francisco de Sales nos dá. Pegue um bom livro que ajude você a fazer uma revisão de vida. E hoje na internet nós temos muita fartura quanto a isso. Você pode colocar lá na pesquisa assim, olha, exame de consciência para confissão. E aí você vai ter bons sites católicos confiáveis, né, que estarão dando para você um roteiro, às vezes baseado nos mandamentos, nas virtudes, sempre uma ajuda para que nós possamos refletir sobre a nossa vida e identificar os nossos pecados. E aí São Francisco de Sales acrescenta dizendo o seguinte: não fique encabulado de anotar, porque quando a gente vai fazendo o exame de consciência bem feito, se você reserva um tempo, pega um roteiro adequado, não esquece, pesquisa, procura um livro ou um artigo na internet, exame de consciência para confissão. Tem até direcionado exame de consciência para jovens, para adultos, etc. Quando a gente vai fazendo isso aí e deixando que o Espírito Santo ilumine, a gente vai se dando conta, às vezes, de uma listinha um pouco grande. E ele diz: anote. Não tem problema nenhum, você pega um papelzinho, um caderno e anota. Quando for se confessar, você faz aquela leitura. Importante que você esteja com o coração realmente arrependido. Então, anote ponto por ponto tudo em que ofendeste a Deus, desde o uso da razão. E se não confias na tua memória, escreve, anote. Depois do exame, detesta e abomina os pecados cometidos pela contrição mais viva e perfeita que pode suscitar em ti, considerando estes motivos valiosíssimos. Então não basta identificar, é importante, claro, não basta anotar, isso é importante para você não esquecer de confessar, mas precisa pedir ao Espírito Santo, aquele que nos convence do nosso pecado, um arrependimento para valer. Dizer mesmo: isso aqui eu detesto, isso aqui eu não quero mais fazer, isso aqui ofende a Deus, isso aqui me destrói, porque o que ofende a Deus me destrói, meu irmão. Não é simplesmente um
um cuidado de não ofender a Deus como se isso não tivesse a ver conosco. Sim, um cuidado de não ofender a Deus que tanto nos ama, que tudo fez e faz e continuará fazendo por amor a nós. Mas entender que aquilo que ofende a Deus é aquilo que nos maltrata. Deus nos ama tanto que quando Ele nos alerta sobre os pecados, não é porque isso vai diminuí-lo. Deus é imutável. Quando eu peco, Deus não diminui a sua grandeza, mas Ele sofre por compaixão, porque Ele sabe o mal que o pecado faz contra mim e contra você. Então, detestar, se arrepender com sinceridade dos pecados cometidos, numa contrição viva, partindo de dentro do coração, que pelo pecado perdeste a graça de Deus. Lembrar disso, isso nos leva ao arrependimento. Quando eu peco, eu perco a graça de Deus. Abandonaste os teus direitos sobre o céu. Jesus conquistou com o preço do seu sangue o céu para mim, para você. Quando eu me entrego ao pecado, a um pecado grave, eu estou jogando fora essa herança. Eu estou abandonando os direitos que Deus me deu de entrar no céu. Mereceste as penas eternas do inferno e renunciaste a todo o amor de Deus. Entendeu essa lista? Aqui que São Francisco de Sales está nos dando, são os motivos do nosso arrependimento. Por que é que eu tenho que detestar o pecado? Por que é que você, meu irmão, que está nos vendo, nos ouvindo, por que é que você tem que detestar o pecado? Presta atenção, quais os motivos? O que é que deve nos mover a detestar o pecado? Primeiro, perdemos a graça de Deus, rompemos com Deus, nos afastamos da amizade com Deus, abandonamos o direito que Ele, pela morte e ressurreição de seu Filho Jesus, nos deu do céu. Abandonamos o direito do céu, dizemos não ao céu e passamos a merecer aquilo que Jesus tinha tirado de nós, aquele castigo do qual Jesus tinha nos poupado, nós trazemos para cima de nós as penas eternas do inferno, renunciando ao amor de Deus. Tenho certeza que são motivos mais do que suficientes para detestarmos o pecado. Veja quanto mal ele nos faz. E continua São Francisco de Sales. Já vês, Filoteia, que te estou falando da confissão geral de toda a vida. Mas digo francamente, ao mesmo tempo, que não a julgo sempre de uma necessidade absoluta. Contudo, considerando a sua utilidade e proveito para o começo, aconselho-ta encarecidamente. Vamos aqui fazer uma observação sobre isso. Você sabe o que é confissão geral de toda a vida? É, como o nome está dizendo, uma confissão completa, a partir de uma revisão da sua vida toda, desde a sua infância. Eu não sei que idade você tem, não é? Nestas alturas aqui em que estou falando com você, já estou com 54 anos, não é? Acredito que você, assim como eu, já se confessou várias vezes, mas de um modo mais comum, quando nós nos confessamos, nós confessamos aquelas faltas cometidas recentemente, aquelas que nós lembramos no decorrer daquele mês, daquela semana, aqueles meses, enfim, aquelas faltas, aqueles pecados cometidos naquela circunstância, naquele período da nossa vida. Porém, nem sempre essas confissões são tão bem feitas, ou nos falta a recordação mais detalhada dos pecados, ou nos falta o arrependimento devido. A gente muitas vezes não se confessa bem. E também por isso, em determinadas ocasiões, principalmente quando alguém vai começar para valer uma etapa da vida de busca de Deus, né? Imagina que você que está nos ouvindo agora, faz tempo que não vai à igreja, faz tempo que não reza, que não lê a Bíblia e sem muito esforço até percebe que tem feito muita coisa errada. E é você tocado pela graça, e Deus seja louvado se você que está nos acompanhando agora está sendo tocado pela graça de Deus, você sente Deus mover o seu coração para uma aproximação forte, verdadeira com Ele. Aí é uma ocasião muito adequada para você fazer uma confissão geral, fazer uma boa revisão de vida. Como a gente falou agora há pouco, pega algum livro, algum artigo,
explicando o que é o pecado grave, o que é o pecado venial. Lê, procura refletir, procura se abrir à graça de Deus, se arrepende e vai anotando. Agora, se você quer, e nesses casos é muito importante uma confissão geral, você reserva um bom tempo, né? Quem sabe até fazer um recolhimento, um retiro de um dia, vai para um local assim, para uma capela, para um santuário, procura ir em algum local com o tempo adequado para ir, com a ajuda do Espírito Santo, fazendo essa revisão de vida desde quando você era pequenininho, quando começou a se entender por gente, né? Quando a luz da razão começou a brilhar no seu coração, a sua consciência começou a ter percepção mais clara do que era certo e do que era errado. E aí você vai lembrar dos seus pecados da infância, mesmo, atenção, que você já os tenha confessado, entendeu? É como se fosse uma renovação da confissão, para reiterar o seu arrependimento, talvez para corrigir o defeito das confissões anteriores, para retomar esse desejo de viver na união com Deus. Aí você vai anotando os pecados que você for lembrando da sua infância, na sua relação com os seus amiguinhos, com suas amiguinhas, com os seus pais, com os seus professores, com você mesmo. Aí vai lá para a sua época de adolescência, para a sua juventude, até o momento atual. Vai anotando, vai anotando. Inclusive, quando você for marcar a confissão com algum padre, você até já chama a atenção desse padre, mas eu quero fazer uma confissão geral. Aí o padre vai entender que vai precisar reservar um tempo um pouco maior do que uma confissão comum, como as que a gente costuma fazer, que é de certa forma até breve. Se você não vai conversar com o padre, se você não vai fazer direção espiritual, a confissão normalmente não é tão demorada. Já nesses casos, o padre já vai reservar um tempo maior, porque, como o nome já diz, é uma confissão geral. Outras ocasiões em que uma confissão geral é feita, mesmo que você que está nos ouvindo já tenha uma caminhada de amizade com Deus, talvez até já seja um religioso, uma religiosa, ou um homem, uma mulher engajado na igreja, que participa, que colabora, que está na missão, que é casado, enfim. Se você já vive essa intimidade, esta devoção, esta vida devota, em algumas ocasiões a confissão geral é muito interessante também. Como, por exemplo, um jovem, mesmo engajado ali dentro da igreja, mas que está prestes a casar, ou a se ordenar, ou então a dar um passo para a vida religiosa, ou a começar um momento muito especial da sua vida, em algumas situações assim mais delicadas, de risco de morte. Você está entendendo? Então existem momentos especiais, importantes, sérios, dramáticos da nossa vida, em que a confissão geral é muito importante. E aqui São Francisco de Sales vai reforçar um pouco disso que a gente já foi adiantando para você. Acontece, não raras vezes, que as confissões ordinárias de pessoas que levam uma vida negligente e comum são defeituosas e mal feitas. Lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes as nossas confissões, até mesmo sendo frequentes, nem sempre são, não são bem feitas. A gente meio que nem se prepara bem ou não se arrepende bem. Por isso a importância de colocar em dia tudo isso com uma boa confissão geral. Por que é que as confissões muitas vezes não são bem feitas? Preste atenção. Não se preparam nada ou quase nada. Muitas vezes as pessoas, você, não nos preparamos bem. Como é a sua preparação para a confissão? Olha lá, você que está nos acompanhando agora. Você reserva um bom tempo para fazer um exame de consciência? Ou inclusive faz tempo que você não se confessa e quando vai se confessar ainda não se prepara bem. Esse é um dos motivos. As pessoas não se preparam nada ou quase nada. Não têm a contrição devida, como falamos, não têm o arrependimento devido. Confessam-se com uma vontade secreta de continuar a pecar. Olha aí outra coisa grave, né? Para que aquela confissão não tenha o devido valor. Aquela confissão não é válida, porque a pessoa se confessa, mas lá dentro já está decidindo a continuar a pecar.
Observe que no ato de contrição, aquela oração que o padre diz para a gente, não é? Reze agora o seu ato de contrição, não é? A gente aprende lá na infância, quando está na catequese, não é? Deus, eu me arrependo de todo o coração. Olha, veja o texto da oração. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. Será? De vos ter ofendido. Por quê? Porque sois tão bom, tão amável. Escuta agora. Eu e você dizemos assim: prometo pela vossa graça, olha a palavrinha, nunca mais pecar. Esse é o texto. Prometo nunca mais pecar. Claro, prometo pela vossa graça, porque só a graça de Deus para nos socorrer. Mas a nossa intenção, a nossa determinação, a nossa decisão deve ser essa: nunca mais pecar. Se eu e você vou me confessar, você vai se confessar, já meio que lá no fundo planejando que no dia seguinte vai fazer a mesma coisa, já jogou fora essa decisão, já não teve essa decisão, e essa confissão é mal feita. Ela não vai alcançar aquela graça que Deus quer nos dar. Veja como nos confessamos mal tantas vezes e a importância da confissão geral para colocar realmente em dia a nossa amizade com Deus. Ou temos essa decisão secreta de continuar a pecar, ou outro motivo, continua ele, quase terminando, ou porque não querem evitar as ocasiões do pecado, ou porque não querem envidar todos os meios necessários para a emendação da vida. Quando eu vou me confessar, eu preciso decidir não cometer de novo aquele pecado, por mais consciente das minhas fraquezas que eu seja, mas essa decisão tem que ser concreta. Eu já tenho que ir pensando, eu vou evitar esta ou aquela ocasião de pecado. Você sabe que tem ocasiões de pecado, tem circunstâncias que favorecem a gente a pecar. Então, por exemplo, um casal jovem de namorados e um ou outro que vai se confessar porque tem pecado contra a castidade, tem tido intimidades que são próprias de uma vida matrimonial e não de uma vida de namoro, eles têm, ao se confessar, que estar decididos realmente a não cometer de novo aquele tipo de ferida na sua sexualidade, na sua castidade, mas já decidindo evitar ocasiões de pecado. Por exemplo, ficarem sozinhos em um lugar que acaba favorecendo a sensualidade, a intimidade, uma liberdade excessiva nos afetos. Deu para entender? Uma pessoa que tem dificuldade com relação aos vícios, tem que evitar locais, ambientes, amizades que favoreçam a queda nesses vícios. Então, se isso não vai no coração da pessoa, se eu não estou me decidindo romper com aquelas amizades, não frequentar mais aqueles ambientes, por exemplo, aquela confissão não valeu. Não alcançou a graça necessária porque não tinha essa decisão dentro do nosso coração. E uma decisão de mudar de vida. De mudar de vida. Não adianta eu me confessar dizendo que roubei, se no fundo eu pretendo continuar roubando. Qual o sentido que tem? Entende? Então, isso tudo vai tornando aquela confissão inválida. E aí diz São Francisco de Sales, encerrando esse trecho, esse capítulo tão importante: nesses casos, uma confissão geral torna-se necessária para assegurar a salvação. Além disso, a confissão geral nos dá um conhecimento mais perfeito de nós mesmos. Olha que coisa linda isso aí. Você pode imaginar, quando a gente faz uma revisão de vida mais completa, mais sincera, indo desde a nossa infância até a vida atual, a gente vai se conhecendo mais. Então, uma das vantagens é essa, um conhecimento maior de si mesmo. O que mais? Nos enche de uma salutar confusão em vista de nossos pecados. A confissão geral nos faz ter essa percepção dos nossos pecados e essa repulsa, esse ato de rejeição, de não querer mais, quando a gente vai se dando conta, é como alguém que está sujo e meio que se acostumou com aquela sujeira. E quando para olhar, para observar, então resolve tomar um banho e dizer, eu não quero mais ficar desse jeito, né? Quero tomar um bom banho, quero trocar de roupa. Então, tudo isso é favorecido por uma boa confissão
geral. Essa confissão geral, livra o espírito de muitas inquietações, tranquiliza a consciência, excita-nos a bons propósitos, faz-nos admirar a misericórdia de Deus, que nos tem esperado com tanta paciência e longanimidade. Abre o fundo de nossa alma aos olhos do nosso Pai espiritual, porque quando você disser isso para o seu confessor, você está abrindo o fundo da sua alma para que lá, pela oração dele, pela absolvição, seja derramada a graça de Deus. De sorte, conclui São Francisco de Sales, que este, o nosso confessor, o nosso Pai espiritual, nos possa dar avisos mais salutares. Aí nós poderemos ouvir os conselhos necessários, porque abrimos a nossa vida, colocamos ali todas as nossas feridas, as nossas fraquezas. Facilita-nos a confessar futuramente os pecados com mais confiança. Olha que incentivo! Já fez alguma vez uma confissão geral? Faz agora. Procura se preparar, faz um bom exame de consciência e não perde mais tempo. Coloca em dia a sua vida diante de Deus. Tratando-se, pois, Filoteia, de uma renovação completa de tua vida e de uma conversão perfeita de tua alma a Deus. Não é sem razão, diz São Francisco de Sales, a meu ver, que te aconselho fazeres uma confissão geral. Amém? Vamos rezar, então, no finalzinho deste capítulo de hoje. Espero que você tenha se sentida realmente movido no seu interior, movida no seu interior a buscar essa confissão geral, este rompimento firme, verdadeiro, com todo pecado grave, com todo tipo de pecado na sua vida. A começar essa purificação com relação aos pecados graves, fazendo uma boa, autêntica confissão geral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, passe adiante este conteúdo, não fique com essa bênção só para você, compartilhe com amigos, com amigas, com familiares, colegas de trabalho, divulga esse nosso encontro diário de reflexão com a ajuda de São Francisco de Sales. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.